Boa tarde. Estamos iniciando o estudo de hoje do livro Céu e Inferno, iniciando o capítulo 4, Comunicações de Espíritos Sofredores. E o primeiro título, O Castigo. Exposição geral do estado dos culpados por ocasião da entrada no mundo dos espíritos, dita à Sociedade Espírita de Paris, em outubro de 1860. Depois da morte, os espíritos endurecidos, egoístas e maus são logo presas de uma dúvida cruel a respeito do seu destino no futuro, no presente e no futuro. Olham em torno de si e nada veem que possa aproveitar ao exercício da sua maldade. O que os desespera, visto como o insulamento e a inércia, são intoleráveis aos maus espíritos. Um pequeno comentário aqui. Gostaria, se alguém quiser complementar, a inércia e o insulamento, o espírito mal endurecido, é uma coisa muito interessante, porque para eles isso é intolerável. Mas por que isso é intolerável? Porque eles ficam entregues a si mesmos e a consciência pesada, os crimes cometidos, a lembrança do que fizeram, para eles realmente se torna intolerável ficar lembrando das coisas que fizeram. Então, é como estar no inferno, tá? Por isso se torna intolerável. Alguém gostaria de comentar? Então, seguindo, não elevam o olhar às moradas dos espíritos elevados. Consideram o que os cerca e, então, compreendendo o abatimento dos espíritos fracos e punidos, se agarrarão a eles como a uma presa, utilizando-se da lembrança de suas faltas passadas, que eles põem continuamente em ação pelos seus gestos ridículos. Não lhes bastando esse motejo, essa lembrança, esse motivo, atiram-se para a terra quais abutres famintos, procurando entre os homens uma alma que lhes dê fácil acesso às tentações. Um outro comentário. Como que eles... Nós não podemos deixar passar a oportunidade de pensar, né? Como que essas almas, esses espíritos, descem até aqui e procuram os que estão, de alguma forma, sofrendo, né? E eles são, com certeza, encontrados, né? É pelo pensamento, gente. É pelo sentimento. Pensamento e sentimento. O sentimento
de querer fazer o mal, o sentimento de querer ter ações indevidas, é o remorso, né? É a autoculpa, enfim, são muitos sentimentos que são, pode-se dizer, o chamamento para eles. E aí eles se aproximam e estimulam aquela dor, aquele sofrimento, aquele prazer. A pessoa, por exemplo, tem um vício, eles vão estimular o vício, né? Então, é pelos nossos sentimentos, é pelos nossos pensamentos, é que atraímos esses irmãos sofredores, né? Algum comentário que alguém queira fazer? Seguinte, então. Encontrando-a, dela se apoderam, exaltando-lhe a cobiça e, e procurando extinguir-lhe a fé em Deus, até que, por fim, senhores de uma consciência, e vendo segura a presa, estendem a tudo quanto se lhe aproxime a fatalidade do seu contágio. É interessante você pensar como tá interessante esse texto, né? Então, na posse de uma presa, quem está ao derredor pode sofrer, né, com as ações daquele que está descontrolado de alguma forma, descontrolar aqueles que estão à sua volta também. Por exemplo, alguém que se torna muito irritado, muito radical, muito ortodoxo, muito apegado a vícios. Talvez um vício numa família descontrola a família toda, né? Então, é uma espécie de contágio. E eu ponho aqui uma outra coisa, que quando a gente é buscado para ajudar em algum trabalho, alguma orientação de desobsessão, a gente sempre coloca que a participação da família é fundamental, é muito importante, né? O mau espírito, no exercício da sua cólera, é quase infeliz, sofrendo apenas nos momentos em que deixa de atuar, ou nos casos em que o bem triunfa do mal. Novamente, a gente volta naquela questão. O espírito mal endurecido, ele não pode ficar sem ação, porque ele não aguenta a lembrança das coisas que faz e o remorso que ele tem. Ele tem que estar sempre em atividade, para não pensar sobre si mesmo. Algum comentário? Passam, no entanto, os séculos, e, de repente, o mau espírito pressente que as trevas acabaram por envolvê-lo. O círculo de ação se lhe restringe e a consciência muda até então, faz-lhe sentir os mordazes espinhos do remorso. Agora é ele, aquele causador, aquele espírito endurecido que tanto envolveu a tanta gente, agora o remorso chega até ele, né? Inerte, arrastado no turbilhão, ele vagueia, como dizem as escrituras, sentindo a pele arrepiar-se-lhe de terror. Não tarda, então,
que um grande vácuo se faça nele e em torno dele. Chega o momento em que deve expiar. A reencarnação aí está ameaçadora. Então, comentários, né, para que a gente abra o leque da reflexão. Os espíritos, dito pela espiritualidade, são em número muito maior do que a população de espíritos encarnados. Desencarnados, então, é uma população muito maior. E, claro, tanto quanto aqui na Terra, como há homens maus, muito maus e bons, também há no plano espiritual espíritos maus, muito maus também. E existindo essa influência negativa deles entre a população encarnada, claro que eles acabam envolvendo muita gente, que são aquelas pessoas, talvez, distraídas, invigilantes. Mas passa-se o tempo, esse espírito, ele vai acumulando sofrimento causado e vai acumulando na sua consciência esses débitos, até que em um momento ele não suporta mais toda aquela multidão de crimes, de sofrimentos que ele causou. E essa consciência, aos poucos, despertando, se torna como que uma fera, e que, aos poucos, vai dominando aquele espírito endurecido, e ele começa a imaginar e a sentir que está se aproximando o momento da sua reencarnação. Ele entra, com certeza, em grande sofrimento. E ele vê, como num espelho, as provações terríveis que o aguardam. Quereria recuar, mas avança. E, precipitado no abismo da vida, rola em sobressalto, até que o véu da ignorância lhe recaia sobre os olhos. Vive, age e ainda culpado, sentindo em si não sei que lembrança inquieta, pressentimentos que o fazem tremer, sem recuar, porém, da senda do mal. Por fim, extenuado de forças e de crimes, vai morrer. Estendido numa enxerga ou num leito, que importa? O homem culpado sente, sob a aparente imobilidade, revolver-se e viver dentro de si mesmo um mundo de esquecidas sensações. Fechadas as pupilas, ele vê um clarão que desponta, ouve estranhos sons. A alma, prestes a deixar o corpo, agita-se impaciente, enquanto as mãos crispadas tentam agarrar as cobertas. Um pequeno comentário. Então, o espírito endurecido, quando no corpo, ele ainda apegado às coisas que fazia, ele, de alguma forma, também continua a fazer
o que fazia antes. E passa, talvez, uma existência, 2, 3, não se sabe quanto, nascendo e renascendo. E cada vez que ele desperta, é o que está aqui falando agora, né? A vida se extenua e ele acorda de novo no mundo espiritual. Quereria gritar aos que o cercam: retenham-me, eu vejo o castigo, impossível. A morte sela-lhe os lábios esmaecidos, enquanto os assistentes dizem: descansa em paz. E, contudo, ele ouve flutuando em torno do corpo que não deseja abandonar. Uma força misteriosa o atrai. Vê e reconhece finalmente o que já vira. Espavorido ei-lo, se lança no espaço onde desejaria ocultar-se, e nada de abrigo, nada de repouso. Retribuem-lhe os outros espíritos o mal que fez. Interessante, gente. Muito interessante. Na verdade, nós estamos sempre entre duas colheitas. Quando nós retornamos ao mundo espiritual, entramos na colheita. É interessante também pensar que quando reencarnamos, também entramos na colheita. Então, são duas colheitas. A gente nunca para de colher. E também a gente nunca para de semear. É interessante que o espírito aqui não desejaria abandonar o corpo. E dá para a gente conversar um pouco sobre isso. Porque nós estamos abrigados pelo corpo, pelo instrumento de carne. E é para se pensar também, se não fizemos o mal, já fizemos o bem? Como disse Pedro, o apóstolo, o amor cobre uma multidão de pecados. E se fizemos maldades em encarnações anteriores e não fizemos nenhum bem nessa vida, quando sairmos do abrigo do corpo, quem que nós vamos encontrar? Aqueles quais fizemos sofrer. Aqueles que estão nos, de alguma forma, observando. Então, fica uma reflexão. A prática do bem resgata o mal que fizemos e também sensibiliza nossas almas a uma outra condição, uma outra, um outro norte, né? É interessante que o espírito está ali, ó, espavorido, apavorado, desesperado, porque ele viu que não tinha mais como voltar àquele abrigo do corpo. Ele estava saindo definitivamente do corpo. Quantos de nós, muitas vezes, tirando um cochilo no sofá, numa cadeira, ou até deitado para tirar um cochilinho na cama, ou até durante o sono, acordamos apavorados. Por que será? Por que será? É muito certo, né? Estávamos sendo perseguidos e voltamos para o abrigo.
o esconderijo. Pelo menos estando no corpo, não nos lembramos que já é um socorro. Mas até quando teremos esse corpo? Então, vamos usar um pouco a inteligência. Vamos usar essa inteligência e usar esse instrumento, né, que ainda pode ser usado para o bem. Algum comentário? Espavorido, ei-lo que se lança no espaço onde desejaria ocultar-se, e nada de abrigo, nada de repouso. Retribuem-lhe outros espíritos o mal que fez. Castigado, confuso, escarnecido, por sua vez, vagueia e vagueará, até que a divina luz o penetre e esclareça, mostrando-lhe o Deus vingador, o Deus triunfante de todo o mal, e ao qual não poderá apaziguar senão a força de expiação e gemidos. Olha aí a fala, né? Interessante, né? Muito interessante. Alguém quer fazer um comentário? Se nós ainda não passamos por isso, que bom. Se já passamos, que bom também. Porque é com certeza um momento muito complexo, muito difícil. Celso, Por favor. vocês estão me escutando? Eu gostaria de comentar que, assim, referente ao que você disse, né? Sim, a gente traz várias coisas de vidas passadas, né? Nós estamos aqui para aprender, né? Criar novos hábitos, construir a nossa moralidade, né? E assim, estamos aqui para fazer diferente, né? Independente do que fomos em vidas passadas, o que nós fizemos, agora é o momento de mudar, né? Fazermos a nossa reforma íntima. Ontem conversamos com jovens, né? Nós estávamos falando sobre a reforma íntima, esse processo que temos que fazer, e ele, assim, não é de um dia para a noite. A reforma íntima é uma forma de você modelar, você acolher as suas sombras, você aceitar que você tem aquelas sombras e, ao pouco, ir se modelando para que aquela sombra nela se torne luz. Às vezes, deixar de cultivar o ódio, aprender a perdoar, né, para que você aprenda a desenvolver o amor para aquele irmão. Às vezes, deixarmos de ser egoístas na nossa vida, né, parar de olhar muito para nós, aprender a olhar para o outro. Então, assim, são pequenos passos que vamos fazendo a partir do nosso autoconhecimento, né? Então, independente do que eu fiz em vidas passadas, mas hoje eu escolho ser melhor. A partir do momento que eu escolho ser melhor, eu tomo a iniciativa de me modificar. Então, aos poucos, surgem oportunidades, né, de resgates, de irmãos que fizemos algum mal, alguma vida, assim. Deus coloca na nossa vida, por mais difícil que seja, que podemos ter outro olhar, né, para aquela situação.
em vez, às vezes, de criticarmos, né, o que é uma coisa natural nossa, como seres humanos ainda, aprendermos a agradecer, falar obrigado, Deus, por essa oportunidade. Talvez em outras vidas eu possa ter errado, ou posso ter falhado muito nessa, mas dessa vez eu vou fazer diferente. Então, aquela pessoa que eu neguei muita ajuda, hoje eu posso estar auxiliando, né? E também sempre lembrar da importância da oração. Eu acredito, assim, que como espíritos ainda imperfeitos nessa jornada, né? Sim, podemos ter feito muito mal para outras pessoas, mas que possamos ter em mente que o tempo não é perdido, então cada segundo é contado. Então, a partir do momento que a gente decide ser outro e a gente se esforça para ser outro, os irmãos no plano espiritual que nos acompanham, eles acabam vendo esses nossos esforços e vê que essa sintonia, esses órgãos que eles tinham para a gente vai até se dissipando aos poucos, porque muitas vezes nós somos o obsessor, né? Então, vamos pensar assim, que a gente que mantém esses laços de ódio, de raiva. Então, também cabe a nós cortar esses laços e criar laços de amor com outros seres, né? Com esses seres, às vezes, que até não gostamos, mas que possamos também colocar nas nossas orações para que Deus e a espiritualidade nos auxilie também a modificar esse sentimento ruim, negativo que ainda temos em relação ao nosso irmão, para que aquilo se torne amor um dia, para que a gente possa olhar para o nosso irmão, ver Deus nele, assim como há Deus também em nós. Então, esse olhar diferenciado que a gente passa a ter diante da vida, nós conseguimos ter uma compreensão melhor do mundo, dos nossos irmãos e compreender o sofrimento de cada um, né? Que aí entra a questão da empatia. Era isso que eu gostaria de comentar. Muito interessante seu comentário, Karine, porque abrange duas situações. Você avaliou a si mesma primeiro, que é o nosso, é o dever de todos nós, né? E depois também você fez a reflexão de que talvez a gente consiga ajudar alguém a fazer uma reflexão, uma mudança, né? E que bom que é você descobrir em você, você conseguir ver, né? A gente conseguir se ver e de ter a atenção em alguma coisa que não é boa. Essa, essa pequena atitude, esse pequeno hábito, esse hábito que não é bom, ou algum sentimento que não é bom, talvez uma mágoa, enfim, tantas coisas, né? Que a gente possa enxergar e trabalhar, como você falou. Fazer da sombra uma luz. Muito lindo o que você comentou. E o trabalho com a juventude, excelente. Eles serão, com certeza, a humanidade de amanhã. Né? Estarão dirigindo o planeta. E quanto que é importante ter por companheiro, né? Ou por grande amigo, ou por grande mestre, mas eu diria companheiro mesmo, o nosso mestre Jesus, aquele amigo de todo momento, de toda hora. E a juventude, ela é muito mais receptiva a uma mudança, né? Muito bacana o teu comentário. E ali nós chegamos ali no finalzinho, né? Aí já é um comentário de uma nota de Kardec, né? Nunca se traçou quadro mais terrível e verdadeiro à sorte do mal. Será ainda necessária a fantasmagoria
das chamas e das torturas físicas, não é necessário, né, gente? Uma tortura como essa não precisa de um inferno e um capetinha lá cutucando, né? A própria consciência é o inferno, né?